E o assunto agora é educação, porque existe uma discussão das mais relevantes agora em pauta no Congresso Nacional. É um projeto de lei com a proposta do governo para a educação no Brasil em até 2034. É uma discussão que promete ser longa, porque existem muitas lacunas no texto e, é claro, há uma dificuldade até de se achar um consenso quando a gente está tratando de um assunto tão complexo e fundamental como educação. Quem vai falar com a gente ao vivo agora no Jornal Gente é a Letícia Jacinto, presidente da organização De Olho no Material Escolar e que vai participar em Brasília das audiências públicas que debatem esse assunto a partir da semana que vem. Letícia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal Gente. Antes da gente falar sobre esse projeto, queria que você explicasse rapidinho o que é a organização De Olho no Material Escolar. Bom dia, Thaís, Pedro, Cláudia, é um grande prazer estar aqui. Bom dia para toda a audiência também. E trazer um assunto tão importante, que é o Plano Nacional de Educação. Ele é a lei que vai nortear os nossos próximos 10 anos e todas as políticas públicas direcionadas para esse setor tão importante. A De Olho no Material Escolar é uma associação sem fins lucrativos, do qual todo o trabalho da diretoria, conselho, é um trabalho voluntário. E o nosso principal objetivo é melhorar a qualidade educacional brasileira, né, ligada à aprendizagem do aluno. Então, o aluno aprendeu, ótimo, a gente tem uma boa qualidade. O aluno não aprendeu, a gente tem um problema. E o Brasil ele vem passando por grandes dificuldades, né? Nos testes internacionais, a gente está sendo dos últimos países do ranking, a taxa de alfabetização ainda baixa, a evasão escolar muito alta. Então, a De Olho no Material Escolar tem atuado em todas essas frentes. E lá no início começamos pelo agronegócio. Mas, Letícia, por que material didático e por que agronegócio? Porque o material didático ele é a principal ferramenta na mão dos professores. Lá diz o que eles têm que fazer no primeiro 5 minutos, 10 minutos, já vem as provas prontas, questões prontas. Então, é um manual que aquele professor segue, né, no dia a dia dele. E dentro desses materiais didáticos, a gente fez uma pesquisa com a FIA, ligada à FEA da USP, e eles trouxeram nessa análise de 80% do material didático brasileiro, né, comprado pelo MEC, somente 3,7% tem fontes científicas. Então, é realmente muito preocupante na hora que a gente pensa que a nossa educação ela está afastada dos fatos, dos dados corretos, de toda essa evolução, né, que o setor teve. E não é só o agronegócio, mas como o agronegócio faz parte da nossa história, então, ele está presente nos livros de geografia, história, ciências, muitos textos de português, ele compõe aí 40% do material didático. E ele está trazendo coisas, muitas vezes práticas de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, e não acompanhou toda essa evolução. Então, através dessa análise, a gente senta com as grandes editoras do país, traz palestras, traz cursos de formação e capacitação para professores. A gente faz vivências também, tem o Vivenciando a Prática, no qual a gente leva alunos de todas as escolas para feiras, agroindústrias, fazendas, para que eles possam sentir, conversar com os funcionários, entender das máquinas e passar, né, por todo esse universo que evoluiu muito. Então, essa é a De Olho no Material Escolar, lutando ali pelas leis educacionais para que elas sejam sólidas no Congresso, também municípios e estados, mas também trazendo essa oportunidade de conhecer um setor tão pujante que é o agronegócio brasileiro. Professora, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, parabéns pelo trabalho. Eu tô assim, muito impressionado com isso, né? A gente sempre teve notícias da manipulação, inclusive, né, de informações nos livros didáticos, de erros bobos, erros até gramaticais, né, em livros didáticos, mas isso é uma questão que transcende, né, qualquer outra avaliação. Para se ter uma ideia, eu estou vendo aqui alguns exemplos, né? Tem aqui um exemplo de um desses livros didáticos que mostra uma charge, só para mostrar, só para ilustrar essa verdadeira campanha de desinformação sobre a nossa agricultura, né, sobre a atividade no campo. E mostra uma charge, né, em que a pessoa, o cidadão, reclama ao seu interlocutor que foi envenenado pela esposa
que serviu para ele tomate, alface, uma salada com tomate e alface e ainda com uma sobremesa de frutas e tal. Isso para ilustrar, está sendo envenenado, para ilustrar o ativismo da história contra os defensivos agrícolas, como tudo fosse veneno e que o campo está envenenando as pessoas. Em outras histórias, a figura do Chapeuzinho Vermelho, enfim, a história é completamente distorcida, a floresta aparece inteiramente destruída, o lobo mau corre o risco de extinção e a culpa de tudo isso é de quem se dedica à atividade agrícola, né? Como enfrentar esse tipo de coisa? Porque conteúdos assim, se não são definidos, são no mínimo aprovados por um departamento, uma comissão, né, do Ministério da Educação, das secretarias de educação. A luta da sua associação, da associação de olho no material escolar, é uma luta imensa, né, que tem pela frente. Ela é assim, ele é um trabalho assim de construção, né, de conexão. Então a gente, através dessas, levando a pesquisa, levando a academia para dentro dessas editoras, a gente consegue que esse autor, né, que esse conteudista, ele faça uma grande reflexão sobre o trabalho ali. E o que a gente percebeu ao longo desse tempo é uma falta de conhecimento mesmo. Então não tem muitas vezes conhecimento da heterogeneidade desse país, de regiões maravilhosas que evoluíram com IDH altíssimo através dessa atividade, né? E o Prisma, né? Interessante falando aqui sobre a parte educacional. Antigamente a gente via grandes textos nos livros didáticos e a gente estudava com uma interpretação muito mais filosófica, densa, e tinha que ali buscar coisas no texto. Hoje em dia, essas charges são completamente comuns nos materiais, as crianças têm que interpretar isso e assim, qual é a fonte? Então, o que a De Olho faz na hora que ela trabalha com alunos, na hora que ela trabalha com professores, são pequenas perguntas para reflexão, né? Se a gente estivesse realmente envenenando, eu não conheço ninguém que comeu uma alface e um morango e morreu por isso, né? Então, mas, de qualquer maneira, como é que a gente exporta para 140 países? Como é que a própria FAO vem e fala, o Brasil, ele tem a responsabilidade de alimentar o mundo, né? Se não for o Brasil, a gente vai ter uma crise realmente alimentar. Então, a distorção aí é muito grande e a gente traz também ali a reflexão. Na hora que a gente chega para apresentar, por exemplo, uma máquina grande, né? Um pulverizador. E a gente traz ali para a criança, você toma vacina, remédio, né? Você chega na farmácia, compra ali um remédio tóxico, e a vacina quem que aprova? Ah, é a Anvisa, né? Aqui no caso é a Anvisa, o IBAMA, o MAPA, demora 20 anos para uma nova molécula entrar no mercado, então muitas vezes isso tem que ser entendido, né? Quais são os órgãos reguladores, por que o alimento brasileiro é seguro e também contar por que isso evoluiu tanto nos últimos anos. Hoje em dia é um setor tecnológico, um setor social e principalmente tem a responsabilidade alimentar, responsabilidade energética e ambiental. Ô Letícia, o que Agora, vai... só para Cláudio. Pedro, só para concluir essa parte assim específica, assim, a coisa mais cruel nessa história toda é que se a criança, por exemplo, na prova, não reproduzir o que está naquele livro, toda aquela bobalhada, aquelas mentiradas, aquela manipulação, se a criança não reproduzir aquilo, ela será reprovada, ou no mínimo repreendida pelo professor, pela professora, né? É de fato algo muito grave que o Brasil precisa encarar de uma vez por todas, não é, professora? Isso reflete mesmo nas avaliações, a gente vê inclusive refletindo no Enem, né? O Enem do ano passado deu o que falar e muitas entrevistas e muitas conversas em relação aos pontos relacionados ao agronegócio. Já nesse ano, eles tiraram o agronegócio da pauta, eu acho até por conta do problema do ano passado. Então, sim, as crianças devem responder dessa maneira, mas a gente tem visto o debate ampliar muito em sala de aula. Tem um dos nossos pilares, é a agroteca, porque isso foi uma demanda das editoras falando, Letícia, você me manda aqui os links que eu tenho que entrar, IBGE, o IBAMA, o MAPA, a Embrapa. É muito difícil, é muito técnico, é muito científico, a gente não consegue traduzir para a linguagem educacional.
Então, de olho no material escolar, firmou um convênio com a USP, do qual a Exalc ficou responsável por toda a curadoria da agroteca. Colocarem no Google Agroteca, lá tem resposta para as muitas questões ali, dúvidas em relação ao agronegócio, através de artigos, videoaulas, infográficos. Então, o professor, que ele percebe, tem um material na mão, não tem fontes científicas, e eu não tenho certeza se isso está correto, entra direto lá na agroteca, porque lá tem as fontes dos melhores, das pessoas, dos órgãos responsáveis por responder sobre cada questão, e já estão transformados também em videoaulas, ele consegue reverter a aula dele naquele momento. Então, a gente tem percebido isso, um professor com um material ruim na mão, muitas vezes fala, olha, isso aqui está no material didático nosso, só que eu vou mostrar para vocês quanto esse setor evoluiu. E aí ele dá uma boa aula, estimula o debate, estimula a reflexão, e eles são os grandes transformadores, né, dessa geração. Eles estão no dia a dia com os nossos alunos, eles podem engrandecer esses sonhos, trazer a importância da pesquisa, a importância das fontes corretas ali, para que a gente tenha melhores notas aí, uma melhor educação, uma educação mais sólida para o futuro. Letícia, rapidinho que o nosso tempo está estourando. O Plano Nacional, há chance de mudar já para o próximo ano? É uma discussão que vai se estender por mais um tempo ainda? Qual que é a previsão de vocês? Nós estamos num momento extremamente importante no Brasil, porque esse plano ele dura 10 anos. Se a gente pensar que num plano de 10 anos, está falando da criança lá dos 7 aos 17 anos, se a gente não fizer essa mudança agora, não há mudança social que coloque o Brasil nem economicamente, força de trabalho e etc. no prumo. Então, é necessária essa atenção. Esse plano veio sem metas claras, sem evidências científicas, sem responsabilização dos gestores públicos e privados. É mais uma carta de intenções. Igual o plano passado, das várias metas, os 58, foram cumpridas somente 4. Então, o que a De Olho tem feito trabalho no Congresso é para garantir que esse plano ele seja ligado à qualidade na educação, ligada à aprendizagem, né? E que a gente trouxe ali alguns pontos muito importantes. Alfabetização, através de emendas que a gente está desenhando, a gente tem trazido esses pontos para os parlamentares para que seja votado no final do ano que vem. Então, a alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental e fluência é fundamental, né? Ali está sendo jogada para o segundo ano, mas a gente sabe que uma criança bem alfabetizada na época certa melhora a sua autoestima e o resto da sua carreira escolar. Materiais didáticos baseados em evidências científicas, transparência e responsabilização. O próprio TCU trouxe algumas questões em relação ao plano, que precisa de melhor avaliação de conformidade. A gente está usando dinheiro público, a gente está escrevendo as metas com metas claras que a gente possa atingir e possa cobrar esses gestores, né? Um olhar humanizado sobre o magistério da educação básica. Os professores eles precisam ser assistidos, eles têm que ser encarados como aluno. Eles estão entrando em faculdades de pedagogia, muitas vezes EAD, sem nenhum critério de notas daquela universidade. Para vocês terem ideia, hoje as piores notas do Enem vai para a pedagogia. Então, a gente tem uma inversão aqui de valores. Para isso, a gente precisa olhar com carinho para esses professores, ajudar nessa formação e depois com os testes, o próprio ENAD pode ocupar um teste para esses professores e bonificar e premiar professores que têm um resultado melhor, né? Mais alguns 3 pontos aqui, a utilização de resultados das avaliações externas, internacionais, né? Como parâmetro brasileiro também. Então, isso foi discutido muito ano passado na CONAI, que a gente deveria extinguir todos os exames internacionais. Então, a gente está indo mal, tira os exames internacionais da frente. Não, nós estamos num mundo globalizado e a gente tem padrão, dinheiro, investimento aqui para colocar, melhorar as notas nossas nesses exames também, nos comparar a outros países. E uma coisa importante é a relação da demanda de cursos novos com o mercado de trabalho. Hoje em dia, abre-se muitos cursos superiores e que não tem relação com a demanda que a gente está aqui, e a gente está em falta de mão de obra, de formação, a gente vê muitas empresas investindo nisso. E a gente ficar de olho ali na utilização racional dos recursos públicos na educação, porque muito se pede por aumento, e aqui vamos deixar claro, não somos contra aumento em investimento na educação. Aliás, eu acho que é o setor que mais nós temos que investir para criar um futuro do país. Mas nós temos que ter governança.
gestão responsável sobre esses recursos e responsabilização dos que não cumprirem as metas claras que vai sair do PNE. Bem, você já percebeu que é uma discussão das mais difíceis, que acontece agora em Brasília. A Letícia Jacinto vai participar e a gente, claro, vai contar para você como vai se desdobrar esse assunto, até porque é para isso que existe o Congresso Nacional, né? Para melhorar projetos que chegam lá. Letícia Jacinto, presidente da organização De Olho no Material Escolar, falou ao vivo aqui no Jornal Gente. Obrigada, Letícia. Até a próxima. Muito obrigada.